Voltamos com mais uma sessão do Conecta Imob, agora sobre contratos, LGPD e outros assuntos que você precisa entender. O bacana do Conecta Imob é que a gente faz diversos temas em diversas sessões, tem para todos os gostos e de verdade vale a pena passar por todos eles, que assim você completa praticamente um curso exaustivo e que abrangente de tudo que a gente precisa ficar sabendo no mercado imobiliário na atualidade, né, pessoal? Então a gente vai ter, daqui a pouco eu vou trazer ao palco a Josiane, mas antes disso, pessoal, vamos colocar aí o QR Code da DocuSign, mais um grande parceiro nosso que nos ajuda a viabilizar esse evento, faz com que todos nós possamos estar juntos nesse momento. Tá aqui, ó. Deixa eu pela primeira vez tentar mirar. Tá aqui, ó, o QR Code da DocuSign na tela para vocês. Mirem o celular, entrem no link da DocuSign. Tá aí uma baita ferramenta que digitaliza de imediato uma boa parte da jornada do mercado imobiliário. E aí, pessoal, no Conecta Imob a gente tem várias possibilidades de interação, né? Então a gente preparou um guia rápido para vocês, que se vocês forem lá no rodapé, no link, vocês podem conhecer mais funcionalidades da plataforma, né? E, pessoal, a ideia é que a gente construa esse mercado juntos. E é importante, então, que vocês engajem também nas enquetes. Hoje a gente está tendo bastante enquete nas sessões que eu estou liderando. E aí, quando vocês, durante a apresentação, respondem as enquetes, ao final você pode ir dando uma olhada como é que está consolidando os resultados. E assim você consegue interagir com o pessoal que está participando do evento junto com a gente, mesmo que online. E aí, pessoal, vamos trocar agora o QR Code para o QR Code do Fotomosaico Santander. A gente vai passando isso em todas as sessões, porque a ideia é no final do evento, o Marcelo Dadian vai trazer para vocês a visibilidade de como ficou todo mundo junto. Visualmente a gente consegue ver a fotinho de cada um que mirou, deixa eu tentar de novo aqui, mirou nesse QR Code aqui do Santander, vira o celular, faz uma selfie, bota lá a hashtag Santander Conecta Imob, que você vai participar desse fotomosaico ao final do evento. Assim você vê a sua participação live junto com todo mundo. E aí, pessoal, eu vou fazer agora a apresentação, então, da nossa palestrante. E, por favor, podem manter o QR Code para o pessoal ir mirando e fazendo para a gente o fotomosaico. A Josiane Mafra, ela é advogada graduada pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, Minas Gerais, assessora e consultora jurídica, especialista em Direito Público, UNEC, e em Planejamento, Implementação e Gestão de Cursos de Educação à Distância, na UF Rio de Janeiro, mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade, na UNEC, articulista, parecerista e palestrante com experiência há mais de 18 anos junto aos mercados imobiliário, urbanístico, turístico, ambiental, autora de obras digitais, documentação imobiliária, aspectos técnicos, aspectos teóricos e práticos, guia de contratos imobiliários, dentre outras. Ela é coautora também de livros como Os Segredos das Mulheres Empreendedoras do Mercado Imobiliário e ainda membro do Instituto de Advogados de Minas Gerais. Então, uma pessoa especialista no tema, totalmente engajada no mercado imobiliário, que vale muito a pena a gente trazer ao palco para fazer essa palestra para vocês. Vamos colocar a Josiane? Oi, Josiane, está me escutando? Estou sim, tudo bem? Tudo bem. Bom, a ideia aqui é a gente aproveitar o máximo do tempo da sessão para você passar informações tão ricas quanto as que eu acabei de descrever aqui no início, introduzindo a sessão. Eu deixo com você para você fazer o show com o pessoal e eu volto no final para fechar a sessão com você, tá bom? Tá joia, obrigada. Valeu. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Bem, é um prazer estar novamente aqui nos palcos do Conecta com vocês, para falar para vocês de um tema que, quando foi escolhido, eu vi o quão relevante era para a gente abordar, tendo em vista as avançadas transformações pelas quais vem passando os nossos processos e formas de atuar dentro do mercado. O tema, então, é documentação e contratos, a LGPD. Vou abordar aqui os impactos que a tecnologia e a digitalização, né, tem sobre o nosso ponto de vista jurídico, né, trazer esse ponto de vista jurídico para vocês. Já fui apresentada, mas eu gostaria de dizer que eu, Josiane Mafra, sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário.
E, infelizmente, o tempo que temos de exposição, ele só me permite trazer informações mais abrangentes, sem entrar em pormenores, sem esgotar o assunto, mas eu pretendo, ao menos, aguçar o interesse de vocês e aprofundar um pouco mais depois sobre esses assuntos tão relevantes para a atuação de vocês dentro do mercado, de forma eficiente e brilhante, aí, com profissionalismo. Falaremos, então, antes de mais nada, para falar sobre documentação, contratos, tudo o que está acontecendo aí dentro do nosso mercado, a gente precisa compreender as transformações pelas quais passou e vem passando a sociedade e o próprio mercado imobiliário. Né? A gente tem aí um processo de aceleração dentro do mercado e eu sou usualmente chamada para desbravar o direito dos demais profissionais do mercado imobiliário, dentre empresários, engenheiros e corretores de imóveis. Então, a gente está sempre abordando porque o direito ele faz parte da nossa vida em sociedade e quando se trata de negócios imobiliários, quando a gente pensa em negócios imobiliários, já há pesquisas que nos indicam que as principais dúvidas são de caráter jurídico e não poderiam deixar de ser, afinal, todos nós queremos estabelecer relações em sociedade que sejam seguras, que tenham o máximo de eficiência e o mínimo de risco possível. E assim, de início, eu já coloco para vocês que a gente vive um momento de interpenetração de diferentes gerações, né? Essa coexistência de diferentes gerações que têm diferentes visões de mundo, diferentes perspectivas, diferentes formas de consumir. E aí, correlacionando, né, essas gerações existindo e coexistindo dentro de um mercado em que há avançadas acelerações, né, tecnológicas e digitais no momento, né, o que a gente está vivendo com muita força, é preciso entender que a história da humanidade sempre foi marcada por criações e inovações, mas a gente vive uma era de aceleração nos e dos avanços tecnológicos. E aí a gente tem um mercado cada vez mais mutante, temos que estar sempre prontos para mudar. Não existe mais uma zona de conforto. Os profissionais do mercado imobiliário, inclusive nós, advogados, não estamos mais dentro de uma zona de conforto. Temos que estar sempre prontos para mudar, sempre prontos para mudar as nossas perspectivas, os nossos processos, porque uma vez que vivemos diferentes gerações com diferentes concepções de mundo, né, uma aceleração desses avanços tecnológicos e, portanto, o que faz o mercado ser cada vez mais mutante, às vezes uma solução hoje, amanhã a gente já tem uma solução muito mais evoluída, mais abrangente, que comporta mais interesses, e a outra é descartada. Então, a gente tem que estar sempre pronto também para criatividade. A criatividade ela é importante dentro do mercado imobiliário e isso a gente percebe ao longo da história. Tá? A criatividade ela não é impedida pela lei. Desde que ela não fira a matriz jurídica, ela é possível, e tanto é possível, tanto que a lei não engessa o nosso comportamento criativo dentro do mercado imobiliário, que inúmeras soluções, modos de experimentar o espaço, formas de contratar, dia após dia vão surgindo. Há exemplo da multipropriedade. Se não fosse assim, não teríamos a multipropriedade no Brasil, não teríamos condomínios e loteamentos de acesso restrito, não teríamos locações build-to-suit, que já foram incorporadas pela lei, esses últimos que eu falei. Por outro lado, temos outras locações aí, como locações por aplicativos ou a moradia por assinatura, em que a lei nada fala, mas também não veda. E com isso tudo, o que acontece com essa aceleração toda de avanços tecnológicos, com esse mercado mutante, a criatividade fazendo surgir para atender essas diferentes gerações mais e mais formas de contratar em negócios, a gente também perde uma noção de tempo e espaço e a gente percebe dentro da sociedade uma verdadeira simbiose entre o homem e a máquina. Afinal, a nossa interação nas redes, a nossa modo de viver conectado, sempre conectado, a nossa interação com os nossos smartphones nos comprovam o que eu digo, né? E aí, justamente porque estamos inteiramente conectados, nós temos um acesso à informação como nunca antes tivemos. Às vezes, esse acesso
massivo a informações não implica no verdadeiro conhecimento. Por isso, nós profissionais somos tão importantes nas nossas áreas, né? Para saber filtrar essas informações para os nossos clientes. Porém, os nossos clientes são cada vez mais exigentes e, por ter acesso à informação, por não ter noção de tempo e espaço, porque eles vivem as soluções existentes nos mais diversos cantos do nosso planeta, né? Os serviços e soluções são cada vez mais personalizados, né? As pessoas têm presença digital e esse poder de ação e voz, né, que eu falei. E com isso elas também exigem, elas valorizam a empatia e valores éticos. Hoje não basta, é importante, você quer um imóvel, comprar, locar um imóvel, né, fazer um investimento imobiliário, mas isso não é a única importância que se dá, né? A aquisição em si de um produto ou de uma solução, porque se ela não vier pautada por valores de éticos, empatias, muitos descartam essa possibilidade, muitos descartam a sua empresa, muitos descartam o profissional. Valorize-se a boa-fé contratual. As partes exigem um dever de cooperação entre si e não querem que seus contratos firam a sociedade, firam ou lesem terceiros. Elas não querem ter dor de cabeça após adquirir local, investir em imóvel, não é? E essa valorização que eu falo, né, da boa-fé e da função social do contrato, já estava na própria lei. Desde 2002, no Código Civil Brasileiro, a gente tem a previsão, né, da boa-fé contratual, que é um princípio, é uma norma jurídica, principiológica, da função social do contrato, só que agora os nossos valores acolheram e entraram em concordância com uma norma já existente, como a gente vai ter ver quando falar de contratos especificamente. E aí a gente vive essa economia e soluções cada vez mais compartilhados, já que a gente tem o poder de voz e ação, já que a gente tem essa característica de estar conectado e ver tantas soluções e que às vezes a gente não teria acesso, né, de forma individual, mas a gente tem acesso de forma compartilhada. E eu não estou falando aqui de coworking, co-living, já estão presentes e comuns, né? Eu estou falando até dos novos empreendimentos que surgem, exemplo da própria multipropriedade que já citei, né? Dessa compartilhamento da segurança e do lazer em condomínios clube e tantas outras soluções, como o direito de laje, que foi incorporado pelo nosso ordenamento, acolhendo aqueles chamados puxadinhos já existentes, mas que não tinham uma normativa, que eram até irregulares antes, né, da modificação da lei. Por quê? Porque as pessoas vivem os espaços também de forma compartilhada, né? Elas co-criam, inclusive, com você, né, na sua empresa, no seu escritório, né? Com os colaboradores e parceiros, as pessoas estão sempre co-criando e precisam uma das outras para compartilhar ideias, para compartilhar interesses, porque é tudo muito rápido, é tudo muito mutante, como eu falei. E aí aumenta o envolvimento social de todos nós dentro das cidades, das próprias cidades. Tanto é que surgem aí as cidades inteligentes, que vêm surgindo com muita força também agora no Brasil, mas que a gente já via muito em países asiáticos, por exemplo. Cidades que buscam colocar o homem como centro de tudo, sempre pautado pela observância desses valores éticos que eu coloquei. Mas aí surge a pandemia e com ela a insegurança biológica, ecológica, e as pessoas se perguntam como será o futuro, né? A pandemia, ela modificou nossa forma de atuar, a pandemia acelerou alguns processos que já estavam acontecendo, ela intensificou processos que já existiam, para muitos foram vistos como novidade, essas reuniões e eventos de forma online, né? As assinaturas digitais, eletrônicas, mas não, ela já era uma realidade, como também veremos aqui. Só que ela foi intensificada com a pandemia, porque muitos, inclusive, nem queriam um contato físico, ou tinham receio do contato físico em um primeiro momento. Agora, com tudo retornando à normalidade, vamos assim dizer, ainda que a pandemia esteja presente, as pessoas ainda assim, elas querem desfrutar desse conforto que foi permitido com
afastamento, ou seja, você poder ter uma reunião à distância, você poder viajar e fechar seus negócios à distância, e isso foi ficando, isso foi sendo valorizado, porque a gente busca saúde e qualidade de vida, porque a gente tem o desenvolvimento sustentável como meta, o que antes era só uma visão ambiental, talvez até ecochata para muitos, hoje vai se tornando uma realidade. Há empreendimentos, inclusive, que têm selos de certificação ambiental, porque tem essa preocupação com as cidades, com as pessoas e com a longevidade da vida no planeta para as presentes e futuras gerações. E isso vem se tornando uma realidade nesse homem conectado e que se preocupa muito com a sua saúde e qualidade de vida. E aí a gente percebe a intensificação da jornada inteiramente digital nos mais diversos mercados, inclusive no mercado imobiliário. E aí eu falei intensificação, porque, como eu já disse, ela já existia, essa jornada já era possível e alguns empreendedores mais visionários, eles já a adotavam. Tanto é que algumas startups mesmo surgiram com força e muitas pessoas interpretaram talvez no primeiro momento mal, achando que era uma concorrência até desleal, e não, é uma concorrência pautada na verificação de algo que era possível e que não feria a matriz legal, ao contrário. E aí, com todo esse quadro que eu coloquei, o que a gente percebe é que a gente não vive mais numa sociedade, num mercado, numa economia 5.0. A gente vive já um momento 4.0, aliás, a gente vive um momento 5.0. Esses momentos 1.0, 2.0 tem a ver com a história, essa evolução que eu falei da humanidade em relação à própria tecnologia. E quando a gente chegou nesse momento 4.0, muitos ficaram com receio de serem substituídos por máquinas. Mas não há sentido em a espécie racional e criadora que cria essa tecnologia ser deixada de lado pela própria tecnologia. E aí estamos agora pautados por um momento em que a gente percebe, sim, o homem como o centro de tudo. Os nossos clientes são o centro de tudo para nós, porque nós temos o quê? Buscamos sempre uma solução personalizada para eles, porque ele é o centro das decisões. Nós somos o centro das decisões, nós somos o centro de todo esse aparato tecnológico. Eles devem se pautar em prol das melhores soluções para o próprio ser humano, né? E aí, depois de contextualizar a nossa sociedade, eu gostaria de falar o que muda e o que não muda, né, com a nossa documentação e os contratos, né, diante desses avanços tecnológicos. E, na verdade, eu posso dizer que pouco muda. Nós vivemos um momento em que a base legal dos contratos e documentação, ela continua sendo a mesma. As funções dos contratos e documentação continuam sendo a mesma. O que muda é a nossa forma de contratar nessa sociedade tecnológica. Então, antes de mais nada, é importante vocês compreenderem que há liberdade para contratar, sim. Nós temos que vocês, muitas das vezes, eu vou falar, talvez vocês aqui, que são pessoas que estão sempre se atualizando, mas muitos confundem contrato com papel. Contrato não é papel, contrato é acordo de vontades entre duas ou mais pessoas para constituir, modificar ou extinguir direitos e deveres. E é importante ter em mente que nem tudo pode ser objeto de contrato, embora eu tenha falado da criatividade. Existe uma matriz legal. E nunca vai existir o risco zero, como a gente verá, mas a gente tenta reduzir ao máximo mediante a análise dos casos concretos e da documentação imobiliária. Com isso, é importante que vocês compreendam que a base dos contratos, ela se constitui com base em alguns requisitos mínimos de validade, legitimação e ausência de riscos na formação da vontade das pessoas. Ou seja, para se contratar de forma válida, as pessoas têm que ser capazes de contratar, né, ter capacidade civil, o objeto não pode ser ilícito, impossível, indeterminado, né? E os requisitos também da forma, que geralmente é livre, embora a lei possa estabelecer uma forma específica, como no caso da escritura de compra e venda para compra de imóveis acima de 30 vezes o maior salário mínimo vigente, que exige a escritura, né? Os requisitos também da capacidade específica de contratar. Às vezes a pessoa é capaz de contratar, no entanto, em determinados casos ela não pode contratar. Por exemplo, curadores, leiloeiros, administradores não podem contratar, adquirir os bens que estão sob sua guarda e administração, porque a lei não permite, embora eles sejam capazes de contratar. E também eles não podem, ninguém pode ter sua vontade viciada, ser levado a erro, coagido.
existir um dolo ali, uma simulação de negócio, porque esse contrato pode vir a ser anulado. E observem sempre os princípios contratuais, como da função social do contrato e boa-fé contratual que eu falei, porque se houver ausência desses princípios ali, pode haver ou uma anulação de um contrato, ou até mesmo uma indenização. Então, observem muito essa boa-fé contratual, né? E atenção sempre às regras específicas de cada contrato. Por exemplo, na locação de imóvel urbano, é preciso observar a lei do inquilinato, que traz os requisitos mínimos ali para essa contratação segura e válida. Enfim, nem tudo pode ser objeto de contrato, como eu falei, nem todos podem contratar em determinadas situações apresentadas. A gente percebe aí, ó, pessoas contratando em loteamento clandestino, o objeto é ilícito, né? A mesma coisa, contratando um objeto aqui cujo lote seja do município e é inalienável, vendido por quem não é proprietário. Obviamente, isso não é possível, a gente vê até hoje essas situações acontecerem no mercado. E mais, a gente não vive o mercado ideal, a gente tem aí, convive com imóveis irregulares, fraudes e falsidades, casos de insolvência na praça, esse emaranhado de leis que muitos profissionais ainda não conseguem compreender, vícios nessa vontade que eu falei. Então, a gente não está no cenário ideal. E a documentação imobiliária, ela acaba surgindo como instrumento de informação e prova para vocês. O instrumento contratual, ele é um importante documento. E a gente tem certidões e documentos que são obrigatórios na lei. Por exemplo, a lei da documentação, que é 7.433 de 85, ela nos traz as certidões e documentos obrigatórios, como para lavrar a escritura, como a matrícula do imóvel, a certidão de ônus, certidões fiscais, dentre outras. Mas a gente tem documentos e certidões que, embora não sejam obrigatórios na lei, eles se tornam extremamente importantes dentro do negócio para que a gente visualize aquele cenário do caso concreto, evitando fraudes e falsidades e por aí vai. E aí, o que surge, né? E que as pessoas têm tantas dúvidas ainda, mesmo a gente estando usando muito documentos digitais, contratos digitais. Surge, então, essa jornada inteiramente digital e muitos ainda ficam melindrosos. O documento é válido ou não é válido? Fato é que os documentos assinados de forma eletrônica ou digital, e, portanto, esses documentos passam a ser eletrônicos ou digitais, eles são válidos sim, né? A assinatura, seja ela manual, eletrônica ou digital, ela vem para atestar a autoria, veracidade e integridade do documento. Então, se eu assino, faço desenho à mão, a caneta naquele documento, ou se eu assino por algum meio de identificação eletrônica, atestando essa autoria e veracidade, esse documento vai ser válido. Óbvio que a gente tem uma medida provisória ainda em vigor, de 2001, 20 anos já, ainda em vigor, que fala que os documentos assinados pelo Certificado Digital ICP Brasil, né, que pertence ao governo, né, o Certificado Digital ICP Brasil, são presumidos verdadeiros em relação aos signatários. Assinei via certificado digital, é presumido verdadeiro. Os demais, feitos por outros meios de assinatura eletrônica, eles serão válidos desde que as partes signatárias concordem com esse documento visado dessa forma, ou os terceiros a quem foram opostos aqueles documentos, tá? Uma lei recente classificou as assinaturas, que a gente chama de eletrônicas e digitais, né, em assinaturas simples, assinaturas avançadas e qualificadas. As simples são aquelas assinaturas eletrônicas feitas por qualquer meio de identificação eletrônica, o IP do computador, uma biometria e por aí vai. Assinaturas avançadas são aquelas feitas por qualquer meio de identificação por certificado digital, mas que não seja o ICP Brasil, que é ligado ao governo. E a qualificada é aquela assinatura eletrônica feita pelo ICP Brasil, tá? E aí a gente percebe o processo de modernização dos cartórios, que vem utilizando cada vez mais a possibilidade de produzirem esses documentos e certidões que tanto precisamos de forma eletrônica digital, né? E aí surge o e-notariado, que é a possibilidade de nós lavrarmos escrituras públicas de compra e venda, por exemplo, ou qualquer outro ato notarial, uma procuração à distância. E aí o e-notariado, ele permite então a existência dos nossos tabelionatos de forma virtual, produzindo os documentos eletrônicos e digitais que precisamos, mesmo a gente estando em outro país ou em outra cidade. Para isso a gente precisa do certificado e-notariado dos nossos clientes, que é feito por qualquer tabelionato que esteja autorizado como unidade certificadora, que vai dar esse certificado em notariado, e
uma videoconferência que vai atestar aí a vontade das partes em lavrarem aquele documento. Temos também sistemas e centrais eletrônicos extrajudiciais, inclusive de registro de imóveis, e lá são produzidos certidões de ônus de forma digital, né? A gente tem cada dia que passa mais cartórios inseridos dentro desse sistema. Então, é possível até visualizar de forma eletrônica a matrícula do imóvel, que agiliza as nossas negociações, principalmente as negociações preliminares, uma captação de um imóvel. A gente já pode visualizar de forma eletrônica a matrícula do imóvel, né? Em muitos dos cartórios que já estão inseridos nesse sistema. Com isso, a gente vê escritura pública eletrônica, visualização da matrícula, certidões eletrônicas de um modo geral, né? Mas não para por aí. A gente tem mais e mais avanço a cada dia acontecendo, e hoje é possível que os nossos documentos em papel sejam digitalizados e tidos como se originais fossem. O decreto 10.278 traz alguns requisitos para que os documentos digitalizados tenham os mesmos efeitos dos originais. Essa questão da sociedade sem papel, da redução dessa amontoado de papel com o qual a gente convive, porque às vezes a gente tem que guardar documentos, né? Então, isso é muito interessante também para os nossos documentos físicos. Outra coisa que surge é a questão da necessidade de uma prova digital, já que as nossas relações são feitas muitas das vezes de forma virtual, eletrônica, online, enfim. E como que fica a comprovação de alguns negócios que são feitos até pelo WhatsApp? Muitos se valem do print de tela, mas o judiciário tem cada dia que passa recusado mais. Os advogados mais cientes, eles contestam esse tipo de prova, porque o print de tela é facilmente fraudado, né? E aí a gente tem algumas soluções, como a solução que a gente mais conhece, que tem sido usada bastante, nem estou fazendo propaganda para a empresa, mas é que a gente conhece, que muitos colegas de advogados, Ministério Público, enfim, têm utilizado, que é a Verifact, que faz essa coleta de provas digitais com vocês. E aí, gente, caminhando para o nosso final, né, a gente precisa entender que existem recursos visuais tecnológicos surgindo, inclusive facilitar a leitura de contratos. É o Visual Law que a gente fala, em que a gente usa ícones, QR Codes e vários formatos e ferramentas para fazer as partes realmente compreenderem os documentos e contratos, tirando aquela dificuldade dos jargões jurídicos, né? Palavras de caráter jurídico que muitos não compreendem, porque o importante é que a comunicação seja eficiente. Aí um mandado de intimação em que é usado recursos de visual law, que facilita a leitura para aquela pessoa que é mais leiga no assunto, né? Nessas questões jurídicas. E aí, se a gente for pensar nesse mercado 5.0, pautado nessa experiência do usuário, como que fica a privacidade e a segurança de dados desses mesmos usuários? Gente, o recado que eu quero deixar com isso tudo que a gente viu é que compreendam a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio para ficar, ela é uma realidade deste mercado em que o homem é centro das decisões. A gente tem que ter cuidado e carinho com os dados dos nossos clientes, tendo cuidado, inclusive, em saber por onde entram esses dados, com quem são compartilhados esses dados e para onde vão esses dados. Usar o mínimo de dados possível, ver os direitos do usuário, porque ele tem direito aos dados que são deles, inclusive fazer a portabilidade para uma outra empresa que, porventura, eles tenham contratado ao destratar com você. Os dados são deles. Vejam o dado como algo precioso do cliente de vocês e realmente cuidem com carinho dos dados, compreendam a Lei Geral de Proteção de Dados, façam essa adequação necessária sob pena de vocês virem a sofrer repercussões negativas, inclusive multas, penalidades, tanto na área administrativa, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que surge com essa lei, né, como também na seara civil, com uma indenização por um eventual dano causado ao cliente de vocês com o vazamento dos dados. Então, cuidado com os parceiros, colaboradores, operadores de dados, as empresas CRM, tudo, tem um diálogo para que esses dados sejam cuidados e não haja vazamento. Compreenda os fins da lei, quem são os atores, né, dessa lei, os direitos do titular de dados e tenha aí uma política de governança em relação ao uso transparente dos dados de clientes de vocês, tá? Porque aí vocês vão ter mais sucesso junto a eles, com certeza. Agradeço a presença de todos aqui, estou à disposição do apresentador agora. Tá ótimo, Josiane. Não, brigadão, é uma aula mesmo, de verdade. LGPD chegou para ficar, impacta muito o mercado imobiliário, o pessoal tem que ficar atento e com certeza ficaram na sua palestra. Então, super agradeço.
Conseguimos fechar num bom horário aqui. Fechou com chave de ouro nesse último slide. Eu estava aqui prestando atenção já dentro do palco. Então, brigadão, agradeço sua presença. Eu vou fechar com o pessoal para seguir nas próximas sessões, tá bom? Joia. Um abraço. Bom, pessoal, é isso. Mais uma sessão super rica. Outro corte, outra visão do mercado imobiliário importante para vocês. E sigam ligados, porque a gente tem muito mais riqueza, informação, dados e capacitação disponível para todos do mercado imobiliário. Já voltamos.